Em nome do CREABIS Women, eu quero dar as boas-vindas à Maressa, nossa palestrante da noite. Muito obrigada, Maressa, por ter aceito o nosso convite. E eu queria... Bom, eu não sei, Inês, se você também quer falar dar algumas palavras. Depois eu queria passar para a Maressa para ela fazer a autoapresentação. E aí, então, nós damos início aos trabalhos da noite. Boa noite, bom falar sobre esse momento, bom estar aqui. Como a gente já falou internamente, vou botar público aqui, que muita gente pergunta se esse evento vai ser gravado, né? O mais importante para a gente é que a gente esteja e saiba o que está fazendo, dessa construção de conteúdo, dessa possibilidade da gente trazer pessoas para falarem sobre diversos temas que continuam sendo de interesse tanto para as investidoras quanto para as líderes de startups da carteira da CREABIS, das nossos colaboradores, participantes aqui do nosso grupo. Então, assim, isso para a gente é missão, e construção de legado está no topo da nossa lista, continua sendo, e esse trabalho para a gente continua sendo, ao longo de 2023, muito importante. Por isso, a gente mantém esse diálogo, a gente mantém esse espaço, a gente mantém o nosso grupo vivo e ativo, né, para que cada vez mais a gente possa entender e perceber quais são os temas, né, que são de interesse, né? Quais são os temas que a gente pode trazer e enriquecer, né, essa nossa trilha, né, de fazer com que mulheres se relacionem em negócios, independente de onde elas estejam, o que elas estejam fazendo, as suas construções, as suas realizações, mas esse é um trabalho da CREABIS e é um trabalho da CREABIS Women, e estar na curadoria desse grupo, para a gente, ainda é de fundamental importância e uma possibilidade de construir cada dia melhor esse espaço, né, de troca e de um espaço de inteligência de negócios. Bacana esse, né? Gostei. Obrigada, e já agradecendo Maressa aqui, que vai se apresentar e falar dessa porta, né, que se abriu para a gente, né, de poder falar sobre esse tema tão pertinente e a intenção que a gente tem de fazer com que esses diálogos tenham uma continuidade, né? A gente conversou sobre isso aqui internamente, e trazer para cá também é importante. Se o nosso primeiro encontro do ano falava sobre onde está o dinheiro, né? Este segundo, esse segundo encontro do ano, ele significa uma continuidade, né? Como que a gente convive e vive e constrói os nossos negócios, os nossos caminhos, existe a possibilidade de fazer isso de uma forma muito mais ampla e mais inteligente também. Obrigada, Maressa, pela sua participação. Obrigada, Natália, por trazer a Maressa para a nossa roda. E quem entra não sai, tá, Maressa? So sorry. Fique à vontade. Tá, Maressa, então se apresente, por favor, e vamos dar início à sua exposição. Obrigada, Henriette. Obrigada, Inês. Muito obrigada a todo mundo por me receber. É um prazer enorme. É isso. Então, eu fui convidada para falar sobre Customer Development e Market Fit. E vou me apresentar muito rapidamente. Eu gosto muito desse slide que eu uso para me apresentar, porque ele fala muito de mim com um GIF. Assim, toda oportunidade que eu tiver de usar um GIF da Taylor Swift, eu farei. Porque eu sou uma grande fã da Taylor Swift cantora, então eu sempre coloco ela em alguns GIFs para me apresentar. Enfim, sou Maressa Bessa, eu tenho um cargo com o nome divertido de Business Design Lead na Expo, que nada mais é do que a pessoa que ajuda a gente a tomar decisões de negócios e fazer ajustes e proposições de modelos de negócio para a organização. Eu trabalho com design de negócios, design thinking, inovação e marketing, e aí tem os meus contatos também
Na minha história, eu sou publicitária, sou formada pela UFRJ, no Rio, tenho pós-graduação em Inteligência Competitiva pela SPM do Rio, e já trabalhei em muitos lugares muito diferentes. Já trabalhei em associação de bancos públicos, já trabalhei na TV Globo e no Canal Futura, já fui responsável pela área de novos negócios do VLT Carioca, onde eu conheci a Natália, que era responsável pela área financeira da época, e sempre apaixonada por inovação. Descobri o tema do Design Thinking perto de 2011, fui me aproximando cada vez mais desse tema, dessa abordagem, e em 2020 fui me aproximando da Ecos, que é a empresa onde eu trabalho hoje, para trabalhar ainda mais com inovação. Sou facilitadora do curso de Design de Negócios da Ecos, facilito cursos de Design Thinking também. E aí vou falar muito rapidamente da Ecos, só para apresentar. A gente é um laboratório de futuros desejáveis, e a nossa intenção é a gente explorar desafios emergentes e facilitar a transformação de oportunidades em propostas de valor reais para negócios, para empresas. A gente tem uma abordagem centrada no ser humano e na vida, que é uma coisa que a gente tem falado muito, combinando design e combinando negócio para a gente conseguir criar caminhos melhores para um amanhã melhor também. A gente tem a intenção de ajudar as empresas a projetar um futuro que seja sustentável, que seja significativo e que também seja bastante competitivo. A gente tem uma oferta de solução bastante completa no campo desse pensamento da inovação e do design. A gente tem um braço de laboratório em que a gente faz parcerias com várias indústrias e organizações para a gente fomentar a inovação, para transformar realidade, projetar produtos e serviços com essa visão de centricidade no ser humano e nos clientes. E a gente tem o braço da escola, que é onde a gente ajuda as pessoas a aprender mais sobre inovação, sobre design na prática, formando os próximos inovadores e ajudando líderes a se destacarem. E daí eu queria começar a introduzir o nosso tema falando um pouquinho sobre o que é design, do jeito que a gente trabalha na Ecos, e como eu entendo que é um jeito muito interessante para as investidoras e para as investidoras da Criabis Women pensarem a respeito, e sobre esse modelo mental, né, do design. Normalmente, a gente costuma associar design aos aspectos estéticos, de forma e de função, né? Os objetos tangíveis que a gente tem. Mas a gente fala que o escopo do design é muito amplo. Eu não sei se vocês conhecem esse objeto que está aí no slide, mas ele é um espremedor de laranja. Então, o design industrial tem esse lado lúdico de criar novas formas e funções para as coisas, mas a gente está falando de design em outro aspecto. A gente fala de design como o verbo to design em inglês, né? Projetar algo. E sempre com o viés de que a gente projeta algo para alguém. A gente nunca projeta algo, ou não deveríamos, pelo menos, projetar algo sem ter em mente, sem ter como alvo final pessoas, porque é para as pessoas que a gente soluciona problemas e necessidades. A gente costuma falar do design com essas 4 camadas para meio que dar essa explicação do porquê que a gente acredita no design além da forma e da função, né? Então, a gente tem o design clássico visual e tudo mais, e o design de forma industrial, né? Produto, o design da mesa, do carro, enfim. Mas a gente acredita em avançar o uso desse pensamento do design para processo e para estratégia. Como é que a gente cria novos processos, como é que a gente cria novos modelos de negócios com essa mentalidade que a gente propõe do pensamento do design. E o mais importante do pensamento do design é que design é intenção. Quando a gente projeta algo, lembra lá da definição de to design, né? A gente projeta algo para alguém. E esse ato precisa ter essa intenção. Então, quando a gente fala de design, a gente fala sempre de projetar com intenção para entregar valor para as pessoas. É não fazer as coisas simplesmente porque eu acho que a gente precisa fazer. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Meu fone deu... E aí, a gente demonstra, normalmente, o que é a inovação com esse diagrama de Venn aqui, com essa interseção desses 3 conjuntos. As coisas que são tecnicamente possíveis, financeiramente viáveis e desejáveis pelas pessoas. O design e a inovação moram nessa interseção. Mas a coisa que a gente acha mais importante é que quando a gente está pensando em fazer coisas para as pessoas, a gente precisa começar pelo que é desejável. É a primeira coisa que a gente precisa confirmar e entender. O que é desejável para as pessoas?
o que as pessoas realmente querem para resolver seus problemas e atender às suas necessidades. A gente fala bastante na Eco sobre esse senhorzinho, que é o Dave Kelly. Ele é fundador de uma consultoria de inovação chamada IDEO. Ela é conhecida, tem o vídeo do protótipo de carrinho de supermercado, é uma empresa mais ou menos conhecida nesse campo do Design Thinking. E ele tem essa frase muito legal, que é: o Design Thinking não é só uma ferramenta, é um jeito de mudar fundamentalmente as raízes das organizações e dos negócios. Isso porque o Design Thinking está baseado nesses 3 pilares, nesses 3 sentidos específicos que compõem, né, o pensamento do design. Em primeiro lugar, a empatia, que é a nossa capacidade de olhar para os outros com esse olhar de alteridade, né? Entendendo que o outro é outra pessoa, não é uma extensão de mim, não é um reflexo do meu pensamento, do meu desejo, da minha intenção. Para a gente conseguir perceber o que é impacto positivo, o que é impacto negativo, de qualquer intervenção que a gente tenha, nesse sentido de que a gente projeta as coisas para as pessoas. Então, a gente traduzir as dores e os desejos em oportunidades de negócio. Outro pilar muito importante é a colaboração, que é a nossa capacidade de construir conhecimento com outras pessoas por meio de parcerias e, a partir disso, de ter diversidade, multiplicidade de olhares, transdisciplinaridade, mitigar riscos e diminuir pontos cegos. Melhorar a forma como a gente enxerga os problemas, diminuir câmaras de eco, ter essa capacidade de usar visões distintas para fazer essa mitigação dos nossos vieses. A gente ter consciência dos nossos vieses, mas contar com vieses de outras pessoas para a gente conseguir ter um pouco mais de multiplicidade. E, por último, a experimentação, que é a nossa capacidade de testar de forma rápida e eficiente as nossas ideias, eliminando, ou pelo menos diminuindo bastante, o risco de o medo de errar, ou o risco de julgamento, de pensamento negativo, sem confirmação de dados por meio do teste. É a gente ter um modelo mental de crescimento para a gente poder ter essa habilidade de inovar. E inovar depende da chance de errar, da possibilidade do espaço livre para o erro. Sem o espaço livre para o erro, a gente continua fazendo as coisas como sempre fizemos. Isso é uma coisa muito normal de a gente ouvir nas organizações que a gente ajuda. Por que vocês fazem isso assim? Fazemos assim porque sempre fizemos assim. Então, quando a gente faz as coisas do jeito que a gente sempre fez, a gente não consegue fazer nada disruptivo, a gente não consegue fazer nada inovador. O espaço para o erro é fundamental para isso. O pensamento do design é esse conjunto desse modelo mental na prática. É entender um desafio, uma necessidade, a partir de um fator humano, transformar essa dor, essa necessidade em uma oportunidade real para um negócio e que gere, de fato, impacto na vida das pessoas, que tenha essa intenção. E, por fim, a gente testar isso de uma forma rápida e eficiente para poder entender se a gente está mesmo entregando o valor que a gente acha que a gente está entregando às pessoas que a gente decidiu colocar no centro dessa nossa entrega de valor. O processo do design vai fazer esse momento de abertura e divergência, né, para a gente criar opções, e depois um momento de convergência em que a gente faz escolhas das opções que a gente cria. Em resumo, é esse modelo mental como uma abordagem muito prática para a gente solucionar problemas complexos. Porque problemas complexos não são binários, eles não têm solução certo ou errado, não tem sim ou não. É uma gama de possibilidades de caminhos que a gente pode escolher tomar e que, idealmente, a gente faz essa escolha com base em dados e evidências, em testes, e a partir de confirmações que a gente faz em diversas etapas das hipóteses que a gente tem para a gente avançar. Então, a gente nunca vai ter um caminho certo ou errado, porque a gente sempre vai ter a oportunidade de fazer ajustes, de pivotar, de fazer alinhamento. Mas se a gente não tem esse modelo mental, essa forma de abordar os problemas, considerando isso, vai ser sempre um pouco mais difícil a gente não embarcar no certo ou errado, e aí no erro a gente acabou investindo tudo que a gente tinha, e aí a gente sai sem nada. Tem esse desenho bonitinho, super visual, do British Council sobre o modelo do Design Thinking, que é chamado de duplo diamante, né? Que a gente começa com uma pergunta e um desafio, e no primeiro momento de divergência, a gente expande para a descoberta, especificamente com foco no problema, a gente define alguns caminhos para seguir a partir do problema que a gente confirmou que existe, daí a gente faz de novo um momento de abertura para a divergência de opções, para desenvolver a solução, então a gente continua expandindo para múltiplas possibilidades de solução para o nosso problema, e depois a gente foca
especificamente na nossa solução, quando a gente vai fazer protótipo, MVP e todas essas coisas, e entrega não final, porque a gente tem sempre os ciclos iterativos. Uma coisa que eu queria conectar aqui do nosso papo também é que a gente pensa design, né, como projetar coisas com intenção, e às vezes a gente esquece de que isso funciona de qualquer maneira, a gente concordando ou não. O mundo é do jeito que é e as coisas são do jeito que são porque elas foram projetadas assim. Não tem uma coisa de o sistema está quebrado, como a gente costuma dizer, né? O sistema está quebrado. O sistema não está quebrado, ele foi construído assim. Esse foi o jeito que foi usado para pensar todo o sistema. Esse foi o jeito que foi usado para pensar por que mulheres demoraram tanto tempo para serem donas dos seus próprios negócios. Por que mulheres levaram tanto tempo para começar a ter oportunidades de fazerem investimentos em negócios que elas achassem interessantes. Não é uma falha de design do ponto de vista real. É uma falha de design projetada. É isso, é uma falha de design. O projeto é falho, o desenho é falho. E a beleza de tudo isso que a gente está conversando aqui é que se foi projetado assim e está ruim, pode ser projetado diferente, desde que a gente tenha essa intenção. E aí eu estava até batendo um papo com a Inês, eu trouxe um exemplo que eu usei para ilustrar com o meu papo com ela, sobre essa coisa das falhas do design, né? Do jeito que as coisas foram projetadas. Comparativamente aos homens, eu não sei se vocês sabem dessa informação ou não, mas a gente, mulheres, temos 17% mais chances de morrer em um acidente de carro e 73% mais chances de sofrer ferimentos graves numa batida de frente, por exemplo. Porém, apesar disso, apesar dessas diferenças todas, as montadoras, especialmente nos Estados Unidos, só são obrigadas a testar a segurança dos dispositivos de segurança dos veículos usando aqueles manequins, a gente chama de dummy, né? Crash test dummy, aqueles bonequinhos que têm as setinhas pretas nos braços que a gente vê em vídeo em câmera lenta no YouTube. Eles só usam aqueles manequins que foram modelados a partir de um homem médio. O que eles fizeram foi pegar um boneco de uma proporção masculina e reduzir 20% mais ou menos, o que fez com que esse modelo que eles usam para simular mulheres em acidentes de carro equivalessem a uma menina de 12 anos. E o tamanho de uma menina de 12 anos representa menos de 5% do total das mulheres. Então, a gente estava usando até outubro de 2022, porque esse modelo de dummies existe desde 1975, e até outubro de 2022, a gente estava usando um boneco de uma menina de 12 anos para projetar soluções de segurança para automóveis para a gente. A gente é menor, a gente é mais leve, mas a gente tem força muscular diferente, o nosso formato de tronco, de quadril, de pelve é completamente diferente. Em outubro de 2022, tinha um grupo de pesquisadores suecos, liderados, obviamente, por uma engenheira, que produziram o primeiro dummy, em 2022, o primeiro boneco de crash test que tenha uma equivalência mais média da distribuição normal da composição corporal das mulheres para o público americano. E a gente está falando de um exemplo. O que mais a gente sabe que não foi feito para a gente, do mundo inteiro? Quase tudo. A gente estava falando no nosso papo sobre os exemplos específicos do mundo da saúde. A gente faz exames, a gente se submete a consultas e a procedimentos médicos. Se você for parar para pensar, nenhum homem jamais se submeteria às coisas a que a gente se submete. Por quê? Porque o mundo não foi desenhado para a gente. E é por isso que é fundamental a gente ter esse olhar de que todo problema ou desafio tem um fator humano, e é a partir desse fator humano que a gente gera mudança e projeta novas soluções, que nos lembra da importância de a gente ter mulheres e diversos outros grupos que compõem essa diversidade, né, essa multiplicidade que existe no mundo real, na frente de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, decidindo o caminho das empresas, decidindo novos produtos e novos serviços, decidindo onde é que vai entrar dinheiro para investimento de novas iniciativas de modelos de negócio. Porque é só quando a gente tem mulheres à frente de coisas para mulheres é que as mulheres são atendidas em seus problemas. Porque ninguém mais vai projetar o mundo para a gente, senão a gente. Enquanto a gente não transformar o design num pensamento, num modelo mental universal, a gente precisa lutar pelo nosso espaço, lembrando que nós somos o fator humano que precisa ser levado em consideração para o projeto de soluções. E aí, a gente conta com um modelo super interessante, foi desenhado por um homem, porque temos muito mais autores homens, mas o modelo dele é bom, não vamos criticar por causa disso,
que é o Steve Blank. Eu não estou com o livro dele aqui porque eu estou fora de casa, mas ele tem um livro muito bacana chamado O Manual do Empreendedor. Tem uma versão em português, em inglês, The Startup Owner's Manual, acho que esse é o nome. E ele começa definindo o que é startup como uma organização que é temporária, que está buscando por um modelo de negócios que seja escalável, reproduzível e rentável. Eu, particularmente, Maressa, gosto muito dessa definição de startup porque eu acho que ela não se aplica só a empresas que estão no estágio 0 ou estágio inicial. Elas podem se aplicar, inclusive, a empresas mais consolidadas que estejam buscando por novos modelos de negócios. Porque o que caracteriza essa busca por um modelo de negócio reproduzível, escalável e rentável é navegar na incerteza, é não ter certeza de nada, é explorar o novo e explorar um novo espaço de atuação. O modelo que o Blank propõe, que é esse diagrama que está aqui, ele foi criado para tentar resolver os problemas do modelo de desenvolvimento de produtos, que é presumir que a gente sabe o que os clientes precisam, a gente sabe o que as pessoas precisam, vamos fazer as coisas assim. A falha de que a gente sabe que funcionalidade a gente precisa construir. Mas isso é lógico, vamos fazer esse aplicativo com essa e essa outra coisa, porque todo mundo com certeza vai querer. Foco na data de lançamento e ênfase na execução, em vez de a gente pensar nas hipóteses, em testar, em aprender e iterar. O modelo que o Blank propõe, ele vai quebrar essas iniciativas relativas aos clientes do negócio em seus 4 próprios processos, 4 etapas, assim, que tem seus processos próprios. As 2 primeiras vão para falar da busca do modelo de negócios e as 2 últimas da execução desse modelo que a gente desenvolveu, testou e provou nas 2 primeiras etapas. Nesse modelo de Customer Development, cada uma dessas etapas a gente representa por esses círculos e essas setas, que é para destacar que são etapas que são iterativas mesmo, não interativas, mas iterativas, que é um jeito muito simpático, muito gentil de dizer: novos negócios são imprevisíveis. A gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. A gente vai falhar, a gente vai errar um montão de vezes até a gente conseguir acertar. Esse modelo vai tentar abraçar o jeito de trabalhar na incerteza, que é uma característica fundamental das startups. Voltar atrás e mudar a rota, porque isso é fundamental no processo de descoberta. As empresas que vão usar esse modelo vão passar por cada etapa até elas atingirem o que a gente chama de velocidade de escape. O quanto eu já aprendi que é suficiente para eu passar para a etapa seguinte. Esse progresso que a gente consiga medir, dependendo do que é combinado por cada organização, para decidir que a gente pode seguir adiante. Então, nessa primeira etapa, a gente vai ter a descoberta do cliente, né, o primeiro ciclo. A gente vai capturar a visão da organização, que é a ideia dos fundadores. Tive uma ideia, isso é um grande negócio. Com certeza isso aqui vai ser um grande negócio. É pegar essa ideia, transformar isso em várias hipóteses. Eu tenho esse tamanho de público, as pessoas querem pagar isso, isso aqui é possível fazer desse jeito, isso aqui é possível entregar nesse prazo, isso aqui é possível produzir nessa velocidade. Transformar tudo isso em pequenas hipóteses em relação ao modelo de negócio e testá-las para poder coletar as evidências para a gente passar para a etapa seguinte. Se eu tenho evidências suficientes de que eu posso seguir, a gente vai testar se esse modelo que foi resultado desse primeiro teste, ele é sustentável e ele é escalável. Se não for, a gente volta para a etapa anterior, e por isso essa seta de pivotar, e trabalha de novo para a gente conseguir entender o que eu preciso fazer para esse meu modelo ser sustentável e ser escalável. Quando a gente passa para a etapa de execução, eu tenho o primeiro ciclo, que é de criação do mercado, que é quando eu começo a fazer as coisas acontecerem. Eu vou construir a minha demanda de clientes finais, eu vou levar para os canais de venda, eu vou escalar o negócio. E na construção do negócio, eu faço a transição do modelo de negócio de startup para uma companhia focada em executar um modelo de negócio que já foi validado. Ou seja, eu reduzi para caramba a minha incerteza, eu mitiguei para caramba o meu risco, para só então eu botar milhares de unidades do meu produto ou lançar o meu serviço no mercado efetivamente para confirmar, depois de ter confirmado essas hipóteses anteriores. Eu não vou me lançar no escuro sem ter feito pequenos testes e pequenas validações antes disso. Detalhando especificamente essa primeira etapa, que é de descoberta do cliente, que é a que a gente fala sempre que é de onde a gente mais precisa gastar tempo, a gente vai partir da visão inicial, que é a ideia, vai transformar isso em hipóteses de negócio, testa o problema, isso é um problema mesmo, as pessoas querem resolver isso, as pessoas têm essa necessidade, isso faz sentido. Beleza, eu testei o problema, depois eu vou testar a solução. Aí as pessoas gostam dessa solução para o problema que elas disseram que elas tinham, faz sentido essas funcionalidades, faz sentido fazer isso desse jeito, nesse prazo, nessa velocidade, nesse lugar.
essa etapa de descoberta do cliente é muito fora do prédio. Não adianta a gente ficar aqui desenhando coisas sozinho, sem falar com as pessoas. Testar problema, testar solução, passa necessariamente por confirmar isso com as pessoas. A gente vai sempre passar pela confirmação do fator humano de validação do problema e de validação da solução para a gente seguir adiante. O que esse modelo propõe é esse gráfico aqui, de um livro muito bacana da Strategize, que é uma consultoria de inovação e design thinking, que é, nessas primeiras etapas em que a gente está buscando o modelo de negócios, a descoberta, a validação e a aceleração, a gente não sabe de nada, o nosso risco é enorme. As caveirinhas ali no alto. Então, não faz o menor sentido eu investir muito dinheiro fazendo testes ou fazendo protótipos ou provas de conceito muito caras e complexas para confirmar a minha hipótese. Eu vou tentar fazer testes rápidos, sujos e baratos nessas primeiras etapas, até eu ter evidências suficientes que justifiquem que eu faça mais investimentos de pessoas, dinheiro e tempo, para aí sim eu ter protótipos de mais alta fidelidade, que tenham mais validação, que possam ser validados mais na vida real das pessoas com uso e tudo mais. Mas não faz sentido eu investir em nada disso antes que eu tenha passado por essas etapas de validação anteriores. A ideia é que a gente consiga, nessa etapa, ter a nossa proposta de valor com um fit, um match com o segmento de cliente. Eu confirmei que esse problema é um problema. Ou para um grande número de pessoas é um problema muito grande para um grupo razoável de pessoas. E o que eu estou propondo de solução é suficiente para eu ter um modelo de negócio. A gente tem essas etapas, né, de a gente encaixar primeiro o problema na solução, depois o produto no mercado e depois o modelo de negócios como um todo. A gente fazer essa evolução passo a passo de forma que a gente mitigue os riscos, mitigue as incertezas, com o mínimo de investimento de pessoal, dinheiro e tempo possível. E o que eu quero deixar de mensagem final aqui, encerrando o nosso papo, é a gente não entender o insight sobre os usuários, o que a gente aprende pelas pessoas, o nosso fator humano, como um transtorno, mas como uma oportunidade estratégica. Ir para a rua, conversar com as pessoas e validar o problema e validar a solução é uma oportunidade da estratégia do modelo de negócio. O Jim Kalbach, que escreve esse livro, Mapeamento de Experiências, muito legal sobre jornada de cliente, fala essa frase que eu acho incrível. A gente não vende produto, a gente compra cliente. Em universos onde o dinheiro não está disponível, onde a gente não tem muita gente colocando dinheiro em novas soluções, é muito importante que a gente invista muito tempo nas etapas iniciais de pesquisa, confirmação de problema e confirmação de solução, para a gente ter evidências razoáveis que vão ser, inclusive, um asset super interessante para um pitch para investidores. Eu tenho aqui, todas essas entrevistas que eu fiz, todos os testes que eu fiz com meus porcótipos, que a gente chama, né, que são os protótipos porquinhos, né, baratos e sujos, todas essas evidências que eu coletei aqui no começo do meu processo são suficientes para te dizer, esse problema existe, essa solução é boa para esse problema. Vem comigo que a minha ideia é boa, isso aqui vai virar um bom negócio. Eu consigo escalar, eu consigo multiplicar, eu consigo ser sustentável, eu consigo ser rentável. E a gente só vai conseguir ter essas informações a partir dos insights que a gente tiver sobre as pessoas, porque todo negócio, no final das contas, é sobre pessoas. E é muito importante ter muitas mulheres à frente de negócios, porque a gente precisa de soluções para mulheres. A gente precisa saber que há mulheres tomando decisões para a gente finalmente caminhar para um mundo com um pouco mais de equidade e tudo mais. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Não sei se fiquei dentro do tempo, estava preocupada com o tempo. E se alguém tem algum comentário, se alguém quer falar alguma coisa, deixa aí os meus contatos também, para quem quiser me mandar um e-mail, me adicionar no LinkedIn, fiquem à vontade. E tem o link para o site da Eco, se vocês quiserem saber mais sobre o que a gente faz também.